Bom, então vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa parte de análise sintática. E quando tivermos questão lá na nossa prova de análise sintática, algo relacionado à sintaxe, nós vamos fazer primeiro o que? A identificação do verbo e a classificação da transitividade deste verbo. Por que nós vamos fazer primeiro isso? Porque, como eu disse antes, as informações são casadas. Se eu classificar um verbo como transitivo direto, obviamente que ele vai ter um objeto direto. Se eu classificar um verbo como verbo de ligação, automaticamente ele vai ter um predicativo de sujeito. E assim, as informações elas vão se completando, tá bom? São casadas, é uma compra casada. Nós vamos fazer a resolução de 20 questões. Eu vou deixar mais 10 questões ou 10 orações para vocês fazerem a classificação em casa, tá bom? No nosso material de apoio. Olha só, a primeira frase. São quase 2 horas segundo o almoço. A primeira coisa que eu disse que os senhores têm que fazer, identificar o verbo. Quem é o verbo nesta oração? São. Aí você vai ver, você vai lembrar, o verbo ser, ele pode ser um verbo de ligação. Como nós falamos na aula anterior, para que ele seja um verbo de ligação, ele tem que atender a 2 requisitos. O primeiro, está dentro desse listão, que a gente não vai obrigado a lembrar esse listão, basta a gente saber que ele vai ter uma característica do sujeito e ele não vai ser um verbo de ação, né? Mas obrigatoriamente ele tem que ter um predicativo do sujeito. Aí você tem aqui o verbo são, onde você vai analisar o restante da oração, ó, quase 2 horas, segundo a moça. Tem alguma característica de sujeito, alguma qualidade, algum estado de sujeito? Não, por quê? Primeiramente, a oração nem sujeito tem, é o verbo ser indicando horas, né? Verbo ser indicando tempo, então nem sujeito tem. Se não tem sujeito, obrigatoriamente também não vai ter um predicativo do sujeito. Então você faz a análise, ó, o verbo é o verbo ser, ele não tem um predicativo do sujeito, pronto. Já não é um verbo de ligação. Se o verbo ser e o verbo estar não são verbos de ligação, eles só podem ser uma coisa, anota aí, só pode ser verbo intransitivo. Se ele é verbo intransitivo, aí você tem uma informação novamente casada. Ele nem tem objeto direto nem objeto indireto, mas ele pode ter adjuntos adverbiais, que é o caso da nossa oração, ó, não tem predicativo sujeito. Mas aí eu vou analisar, ó, quase 2 horas. Dá ideia de quê? Não dá ideia de tempo? Se dá ideia de tempo é o que? Adjunto adverbial. Segundo a moça, adjunto adverbial também de conformidade, conforme a moça. Portanto, o nosso verbo vai ser intransitivo. Olha só, se eu classifiquei o meu verbo como intransitivo, eu já sei que ele nem tem objeto direto nem indireto. Pronto, então se lá no teu concurso tiver alguma alternativa com objeto direto e objeto indireto, tu já vai cortando automaticamente. Segunda oração, ó, chamaram o menino de ladrão. Só nos atentando que para esta classificação que nós estamos fazendo aqui, não vai nos importar muito a questão do sujeito, tá bom? Nós vamos nos preocupar com a transitividade verbal e os termos que complementam ou não o verbo. Ó, então quem é o verbo? Chamaram. O verbo é chamaram. Você faz a pergunta, lembra lá das perguntas que a gente faz quando o verbo é transitivo? Você faz a pergunta, ó, quem chama, chama algo ou chama alguém, não é isso? Aí você faz a pergunta, ó, chamou o quê? Ou chamou quem? O menino. Pronto. Se eu faço a pergunta algo ou alguém, eu já vejo que eu não tenho a necessidade da preposição. Se eu não tenho a necessidade da preposição, eu tenho a necessidade de um complemento não preposicionado, ou seja, o verbo é transitivo direto. O verbo é transitivo direto, eu tenho obrigatoriamente um objeto direto, que é justamente esse. Então, o menino vai ser o nosso objeto direto. Pronto. E o nosso verbo vai ser verbo transitivo direto. Já fiz a segunda classificação. Então, ó, nós só temos 3 termos nessa oração. Chamaram, o menino e de ladrão. Eu já classifiquei o meu verbo como verbo transitivo direto. Já classifiquei o termo o menino como objeto direto. Mas eu ainda tenho uma outra informação, ó, de ladrão. Aí você vai ver, o que é este de ladrão? Você faz a pergunta e veja como o ciclo se fecha. Ó, quem é o ladrão? O menino. Mas o menino, dentro desta oração, assume qual função sintática? De objeto direto. Logo, isso daqui não é uma característica do menino, portanto, nós vamos ter o quê? Um predicativo do objeto. Tranquilo? Vamos passar para frente. Naquele dia, não me disse a verdade. Quem é o verbo? O verbo é o verbo disse. O verbo é o verbo disse. Aí você faz a pergunta para o verbo. Aprende a conversar com o teu verbo. Quem diz, diz algo para alguém. Ó, quem diz algo para alguém. Aí você vai procurando os termos. Disse o que? A verdade. Então, se você faz uma pergunta dupla, o algo para o alguém, você tem o que? Verbo transitivo direto e indireto, ou seja, o verbo bitransitivo. A verdade e para quem seria o para mim, né, que é o me.
o pronome oblíquo mim e o pronome ato no me, que juntando, transformando, vai dar esse para mim. Então, a verdade vai ser o nosso objeto direto, ou seja, o complemento verbal não preposicionado, e o para mim vai ser o nosso objeto indireto. Logo, o nosso verbo é verbo transitivo direto e indireto, ou verbo intransitivo. Dentro da oração, a gente ainda percebe que temos um outro termo, ó, que é o naquele dia. Este naquele dia não dá ideia de tempo. Se dá ideia de tempo, só pode ser adjunto adverbial de tempo, ou simplesmente adjunto adverbial. Normalmente, as bancas elas não costumam cobrar esta subclassificação, adjunto adverbial de tempo, de lugar, mesmo porque alguns adjuntos a gente não consegue fazer essa classificação tão facilmente, tá bom? Basta a gente saber que é um adjunto adverbial, porque está se referindo a um advérbio, a um verbo ou a um outro, a um advérbio, a um verbo ou a um adjetivo, e está dando circunstância, tranquilo? Quarta questão, solução para um problema sempre haverá. Aqui nós temos um problema. Olha só, o verbo haver no sentido de existir. Toda vez, anota isso, toda vez que eu tiver o verbo haver no sentido de existir, eu tenho uma oração sem sujeito. E eu tenho algumas características desse sujeito. Eu vou passar para o quadro seguinte e já eu volto aqui para a gente ver. Então, ó, o verbo haver no sentido de existir. Qual é a similaridade e quais são as diferenças? Ó, primeira, nós temos aqui três características dos dois verbos. E aí, se vocês prestarem atenção, a oração aqui é a mesma. Ó. Havia vários assuntos pendentes, há vários assuntos pendentes, existem vários assuntos pendentes. Quais são as características e as diferenças? Eu vou aprender somente o verbo haver e vou fazer a oposição com o verbo existir. Então, a primeira característica com relação à concordância, o verbo haver, não, vou começar do último aqui, para vocês terem uma noção. Como o verbo haver ele é impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, nós dizemos que a oração é sem sujeito e o verbo é impessoal, não tem sujeito. Eu aprendo o verbo haver e faço a oposição com o verbo existir. Se o verbo haver não tem sujeito, o verbo existir tem sujeito. Ó, possui sujeito e concorda com ele. Com relação à transitividade verbal, o verbo haver não tem, o verbo haver é transitivo direto. Verbo transitivo direto, sempre verbo transitivo direto. Portanto, se ele é verbo transitivo direto, ele possui obrigatoriamente objeto direto. Já o verbo existir, você faz a oposição. Se o verbo haver tem complemento, o verbo existir não o tem. Portanto, ele é intransitivo, não possui complemento verbal, possui somente o que? O sujeito. E a terceira característica diferente deles dois é o seguinte: o verbo haver, no sentido de existir, sempre fica na terceira pessoa do singular. E o verbo existir, como tem sujeito, concorda com ele. O sujeito concorda com o verbo ao qual se refere. Tá bom? O verbo haver é importantíssimo para a tua prova. Aprende, coloca essas características, escreve isso daqui, porque com certeza vai estar lá na tua prova. Tá bom? Vamos para a oração. Ó, solução para um problema sempre haverá. Aí eu pego o verbo haver e vou fazer o seguinte: o verbo haver tem o sentido de existir? Como é que eu sei? Troco por existir. Se eu colocar aqui, ó, solução para o problema sempre existirá. Deu certo? Deu certo. Então é o verbo haver no sentido de existir. Aí eu já sei que ele é impessoal. Ele não tem sujeito. E qual é a transitividade verbal dele? VTD. Então, lá na tua prova, notou que o verbo é o verbo haver, no sentido de existir. Tu já coloca ao lado dele a informação, ó, verbo transitivo direto, que vai possuir um objeto direto. Já coloca essa informação. Por que tu vai colocar essa informação? Porque tu não vai perder tempo procurando o sujeito, tu só vai perder tempo procurando o objeto dele. E tu sabe que ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Então são informações casadas, são informações compradas, uma compra casada. Tá bom? Então, ó, solução para o problema sempre haverá. Quem é o verbo? Haverá. Identifiquei o meu verbo, classifiquei quanto à sua transitividade. É verbo transitivo direto. Beleza. Ele só pode ter o quê? Um objeto direto. Ó, existir impessoal. Aí você faz a pergunta: o que existe? Solução. Solução vai ser o quê? Vai ser o meu objeto direto, né? Faço a pergunta: existe o que? O que? Eu falei, o que existe, lá do existe é pessoal. Aqui a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: o que? O que? Se a gente faz essa pergunta e a resposta vem para depois do verbo, nós temos o objeto direto. Pronto, o meu verbo é VTD, verbo transitivo direto. Aí nós temos outras informações, ó, sempre e para um problema. Sempre, que dá a ideia de a todo tempo, a todo momento, ou seja, dá a ideia de tempo.
adjunto adverbial de tempo e para um problema para a sua finalidade, né? Ambos adjuntos adverbiais. Tranquilo? Passando para a quinta alternativa. Ó. Embora a dor, restava o amor. Embora a dor, restava o amor. Aqui nós temos o seguinte problema, ó, veja bem. Nós temos verbo, nós temos oração com a ordem indireta. Nós temos orações com ordem indireta. Quando a gente tem orações com ordem indireta, o que a gente faz? Ó, você pega o verbo, restava o amor. Preste atenção. Tu coloca um sujeito qualquer antes do verbo concordando com ele. Ó. Coloca um sujeito antes do verbo concordando com ele. E você coloca aqui, ó. Ele restava o amor. Ele restava o amor. Tu acha que tem sentido? Vocês percebem que fica sem sentido a oração. Ó. Ele restava o amor. Por que fica sem sentido a oração? Porque é o seguinte, das duas situações, uma. Ou o meu sujeito está dentro da oração, só está com ordem invertida, ou a oração é sem sujeito. Aí você pega o termo que está depois do verbo, ó. Você faz isso, ó. O amor restava. O amor restava. Dá certo? Dá certo. Então o meu sujeito ele está dentro da minha oração. Ele só está o quê? Posposto ao verbo. Portanto, a gente faz, ó, restava. Ele restava o amor, ó, não fica com sentido. Por quê? Porque o meu sujeito estava dentro da oração e o meu verbo é intransitivo. Ó. E aí o que é que acontece? Quem é que vai ser o sujeito ali? Vai ser o amor. Vai ser o sujeito. Ó. O amor restava. O amor restava. Vai ser o meu sujeito e o verbo aqui vai ser verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, nem tem objeto direto, nem tem objeto indireto. Tá bom? E essa expressão emborador, adjunto adverbial possessivo. Não é isso? Adjunto adverbial possessivo. Sexta alternativa. Sexta oração. Há coisas desagradáveis, preferia o trabalho. Esse verbo preferir, ele traz algumas complicações porque a gente usa de maneira errada. A gente consegue errar muito facilmente esse verbo. Veja bem, ó, o verbo é preferir. E aí como é que a gente faz? Ó? Eu digo assim, eu prefiro mais o Vasco do que o Flamengo. Eu prefiro mais o Vasco do que o Flamengo. Então são duas situações erradas. Ó. O verbo preferir, ele já tem na sua semântica, no seu sentido, a noção de preferência. Se eu digo que prefiro o Vasco, eu já estou dizendo que prefiro mais a ele. Então eu não uso essa expressão de intensidade aqui, ó. Não uso. E a outra coisa que eu também não uso é esta preposição aqui, ó. Esta locução prepositiva aqui, ó. Do que, tá bom? O verbo preferir, a transitividade dele é o seguinte, ó. Prefere algo a algo. Essa é a regência e é a transitividade correta dele. Portanto, ele é verbo transitivo. Direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Então eu digo assim, ó, eu prefiro o Vasco, isso aqui vai ser o objeto direto, ao Flamengo, objeto indireto. Que é o caso que está lá, ó. Quem é o verbo? Preferia. Aí você faz a pergunta, quem prefere algo a algo. O algo vai ser o meu objeto direto e o a algo vai ser o meu objeto indireto. Prefere o quê? O trabalho. A quê? A coisas desagradáveis. Então, o trabalho vai ser o meu objeto direto, a coisas desagradáveis o meu objeto indireto. E o meu verbo vai ser VTDI. Notaram porque a importância de a gente identificar inicialmente a transitividade do verbo? Porque as informações elas vêm automaticamente. Sétima, existe inovação tecnológica em qualquer setor. Aqui já é o verbo existir, o verbo existir é pessoal, nós vimos lá naquele slide anterior, é pessoal, portanto tem sujeito, ele é intransitivo. Se é intransitivo, ele não tem objeto, nem direto nem indireto. É uma coisa que tu já tem que ir para a tua prova sabendo, sem discussão, é uma coisa já sabida e consabida, tá bom? Então, o verbo é verbo existir, é pessoal, possui sujeito, você faz a pergunta, o que existe? Você faz a pergunta para antes do verbo, ó. Inovação tecnológica. Logo, isso aqui vai ser o meu sujeito, o meu verbo é intransitivo e se eu o classifico como tal, eu posso dizer que ele nem tem objeto direto, nem objeto indireto. Eu não vou perder tempo tentando encontrar esses dois termos. Esse em qualquer setor dá a ideia de quê? De lugar, não é não? Se a ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar. A inovação tecnológica em qualquer setor. Aqui é o mesmo caso, ó. Eu só troquei o meu verbo.
Troquei o verbo, ó. É o verbo existir. O verbo haver no sentido de existir. Como é que eu sei que é o verbo haver no sentido de existir? Existe inovação tecnológica em qualquer setor. Eu posso trocar um pelo outro. Então, ó, a gente já sabe que o verbo haver é verbo impessoal e é verbo transitivo direto. Então, a gente vai só encaixar. A o que? Inovação tecnológica. Vai ser o que? O meu objeto direto. Em qualquer setor vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar. É o mesmo caso da oração anterior, só que com o verbo haver. É o mesmo sentido, tá bom? Uma coisa é sentido, outra coisa é sintaxe. Quando nós estamos fazendo a classificação sintática, o sentido é o mesmo, a sintaxe muda. 9. Ela o tornou um homem melhor. Ó, a questão, uma oração bastante interessante. Quem é o verbo da oração? Tornou. Aí você faz a pergunta, ó. Tornou, quem torna, torna algo ou torna alguém. Tornou o quê? Aqui muita gente já vai dizer que vai ser um homem, mas cuidado, ó. Tornou, quem torna, torna algo ou torna alguém. Tornou, esse ozinho aqui é que é o nosso objeto direto, ó. O tornou, ou seja, tornou ele, tá bom? Tornou ele um homem melhor. Então esse ozinho aqui é o nosso objeto direto. Só que eu ainda tenho um outro termo, ó, que é um homem melhor. Aí você faz a pergunta, quem era um homem melhor? Não é ele aqui, ó, que é o o, tá representado pelo o. Por ser objeto direto, eu não vou colocar o ele, eu coloco o o. Pronome oblíquo o. Então, quem é um homem melhor é ele. Esse ele é o objeto direto, portanto, isso daqui é o que? Predicativo do objeto. Mesmo caso lá da oração anterior, quando nós falamos, chamaram o menino de ladrão, tá bom? Então, percebe que o ciclo se fecha, ó. E identifiquei o verbo, fiz a sua transitividade, a classificação da sua transitividade, fui só complementando aqui, ó. O ciclo se fecha, tá bom? Última oração de agora, para nós colocarmos mais 10 depois para vocês fazerem análise sintática, ó. A ideia está na cabeça de muitos jovens. Quem é o verbo? Está. Eu já sei que esse verbo ele pode ser verbo de ligação. Só que para ele ser verbo de ligação, ele tem que estar dentro deste listão e tem que ter um predicativo do sujeito. Eu tenho alguma característica, estado, qualidade de um sujeito? Primeiro, identifico o sujeito, a ideia, né? Eu tenho alguma característica, estado, qualidade, a ideia? Não tenho, eu só tenho aqui os termos, ó. Na cabeça e de muitos jovens. Na cabeça que dá a ideia de quê? De lugar. E esse de muitos jovens que dá a ideia de posse. Se dá a ideia de posse é o que? Adjunto adnominal de posse. Bom, então vamos dar um intervalo, vamos responder mais 10 orações, vou passar mais 10 orações para você responder e classificar aí na sua casa. Bom, um grande abraço e até já.